Por milhares de anos, grandes teólogos, filósofos e cientistas se fizeram a mesma pergunta. Será que tudo acontece por um motivo? Ou tudo é uma série de coincidências? E quando paramos para pensar sobre a vida no nosso planeta, ou até mesmo a criação do nosso planeta, chegamos a uma conclusão quase óbvia. Vivemos em progressão em uma única direção, quase como se houvesse um propósito para tudo. Quando na verdade a resposta certa é: de jeito nenhum. Para chegarmos no mundo como conhecemos hoje, passamos por uma série de coincidências e acidentes incríveis. E antes do vídeo acabar, lá no finalzinho, eu também quero deixar aqui minha opinião pessoal sobre se estamos sozinhos no universo. Mas calma, o vídeo só está começando. Fala pessoal, beleza? Eu sou o João e hoje vamos fazer aquele tipo de vídeo que eu adoro fazer, que é pro lado um pouco mais científico da coisa. E eu vou te falar, esse tipo de vídeo, o resultado, as pesquisas que eu faço, eu aprendo muito junto com vocês. Antes de começar o vídeo, vamos deixar claro uma coisa aqui. Eu quero tentar responder de uma forma mais simples, através das pesquisas que eu fiz, o porquê existimos e o porquê de algumas coisas no nosso planeta. Aí pode chegar algum engraçadinho e falar assim: mas é porque Deus quis. E eu concordo com você, não estou discordando disso hora nenhuma. Mas vamos puxar aqui um pouco menos o lado teológico da coisa e vamos para o lado um pouco mais científico. Dito isso, bora pro vídeo que tem muita ideia bacana pra gente trocar aqui. Bora lá! Para começar, eu queria que você imaginasse um cenário que você faça uma visitinha ao planeta Terra, mais ou menos há 4 bilhões de anos atrás, logo ali, no início da vida. Vamos ser honestos, você não ficaria lá muito impressionado com o tipo de vida que existia. Grande parte dela eram apenas organismos unicelulares, ou seja, em sua maioria, a vida era microscópica, porque foi somente no último meio bilhão de anos que a vida se tornou macroscópica. Então, para a gente conseguir ilustrar um pouco mais o nosso cenário, vamos viajar no tempo um pouco mais para frente. E eu já quero trazer aqui que no nosso planeta houveram 2 grandes colisões que funcionaram praticamente como uma borracha para apagar a vida que existia no planeta todo. Vamos para o primeiro impacto. Esse é bastante conhecido. O asteroide que ocorreu há quase 66 milhões de anos atrás. Eu sei que parece muito difícil de imaginar esse cenário acontecendo, mas vamos lá. Imagina uma rocha caindo do céu com um tamanho de quase 10 km de largura, viajando a incríveis 80 mil km por hora. Ao atingir a Terra, ele abriu um buraco enorme de assustadores 190 km de largura, em Yucatán, no México. Mas ao contrário do que a maioria pensa, não foi no impacto que a maioria da vida na Terra se extinguiu, inclusive os dinossauros. No impacto, ele colidiu e se despedaçou em trilhões e trilhões de pedaços e jogou esse material todo para a atmosfera. E quando esse material choveu de volta, foi como se houvesse trilhões de meteoros chovendo em brasa viva na superfície da Terra, com a temperatura um pouco mais quente que um forno, vai? Isso desencadeou uma série de incêndios florestais e queima de praticamente toda a vegetação que existia na região e até uma distância bem razoável por ali. A queima e a fuligem gerada e todos os detritos bloquearam o Sol em toda a atmosfera por pelo menos 3 décadas. Você consegue imaginar isso? Viver em completa escuridão por pelo menos 30 anos? Sem a luz do sol, mas algumas coisas ali sobreviveram. Coisas que viviam abaixo da terra, coisas que eram semi-aquáticas e coisas menores que dependiam de muito pouco de comida e com uma taxa de reprodução muito alta. Então nada realmente apagou. Nesse ponto aí, a borracha ela foi um pouco mais razoável. Aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a humanidade na Terra como conhecemos hoje? Bom, raciocina comigo. Uma vez que todos os grandes répteis foram eliminados,
o espaço ficou livre para a evolução dos mamíferos, por exemplo. E segundo a teoria mais aceita, o darwinismo, somos mamíferos evoluídos dos primatas. Mas é muito fácil de imaginar que o impacto do asteroide não poderia ter acontecido. Olha a imensidão do universo, olha a imensidão de possibilidades que poderiam ter acontecido. Que ele poderia ter passado direto, por exemplo. Qualquer outra coisa poderia ter acontecido, a não ser a forma como aconteceu. Agora, a maioria dos geólogos afirma que onde ele atingiu é a verdadeira coincidência. Eles dizem que aquelas rochas em Yucatán continham uma espécie de sopa química de carboidratos e sulfatos, que quando lançados na atmosfera, contribuíram e muito para a formação da neblina, que tampou o Sol e matou a produção de alimentos do planeta. E acredite se quiser, apenas uns 12% da superfície da Terra contém aquele tipo de rocha. Quer ver um outro ponto? Se o asteroide tivesse acertado a Terra meia hora antes, ou meia hora depois, e acertado o Oceano Atlântico ou Pacífico, por exemplo, a maioria dos grupos de animais, incluindo os dinossauros, ainda poderiam estar aqui. E os mamíferos ainda seriam uma minoria. E nós não estaríamos tendo essa conversa e aqui discutindo por que nós existimos, por exemplo. Mas essa é só mais uma coincidência, não é verdade? Agora, a segunda grande colisão, que não veio do céu, e também serviu como borracha para a vida, essa é um pouco menos conhecida pelas pessoas, vai? Mas ela foi a que possibilitou a criação da Era do Gelo. Cerca de 65 milhões de anos atrás, a placa tectônica do subcontinente indiano estava abaixo do Equador, ali pertinho de Madagascar, e estava indo para o norte em relação a outras placas, e bateu no continente asiático, e começou a construir, por exemplo, o Himalaia como conhecemos hoje. E quando paramos para pensar naquele tipo de pedra e aquele tipo de formação que foi criada, acontece que quando aquele tipo de rocha ele é exposto à superfície do planeta, ela absorve muito, mas muito dióxido de carbono da atmosfera. E esse processo, ocorrendo ao longo de milhões e milhões de anos, eventualmente extraiu o CO2 suficiente da atmosfera para baixar os níveis e nos lançar a uma era glacial. Aí você também, nesse ponto, pode vir e dizer: mas e o que eu tenho a ver com isso? O que o mundo mudou? Foi durante essa era que, incrivelmente, o cérebro das criaturas praticamente triplicaram de tamanho. Foi, por exemplo, nessa época, com condições extremamente desafiadoras, que emergiu uma linhagem dos macacos, que sabiam fabricar ferramentas, criavam habitats e tinham um comportamento um pouco mais complexo, vai. E foi essa nova linhagem de macacos, um pouco mais espertos, que deram a linhagem para a humanidade como nós conhecemos hoje. Ou seja, essa era glacial possibilitou a vida como conhecemos. Todos nós deveríamos nos sentir muito sortudos por estar aqui. O asteroide, a Era do Gelo, tudo convergindo por milhares e milhares de possibilidades para chegarmos nos dias de hoje. Agora, olhando para um pouco o lado mais macro da coisa, vamos entender como esses milhões e milhões de possibilidades nos trouxeram até aqui. Imagine um objeto esférico cercado de muitos milhares de meteoros e há um impacto de apenas um. E então, com grandes mudanças químicas, a vida acontece. Bom, acontece que essa não é a descrição de um meteoro atingindo o planeta Terra. Essa é a descrição da fertilização humana. São cerca de 100 milhões de espermatozoides carregando todos os tipos de combinações genéticas do pai. E aquele óvulo com cerca de 8 milhões de combinações genéticas da mãe. E então, quando aquele único espermatozoide vence as etapas e se liga ao óvulo, é um evento de 1 para cerca de 70 trilhões de possibilidades geneticamente falando. E fora essas combinações que vieram ou do pai ou da mãe, existem mutações genéticas únicas que você desenvolveu. Ou seja, nunca houve, nunca haverá e não existe nesse momento ninguém igual a você. Agora eu quero que você pense em cada detalhe do que discutimos.
Cada coisa, por incrível que pareça, em todo o universo como conhecemos, tem uma função. Ou seja, até uma minúscula célula, com as suas pequenas organelas, ou coisas mais complexas, como animais e outros seres vivos, tem a função deles. Agora responde aqui comigo. Em um universo tão grande e tão cheio de possibilidades, quais seriam as chances de apenas a Terra ter a função de abrigar a vida? Isso sim seria um grande desperdício de recursos, não é mesmo? Agora comenta aqui o que vocês acham de tudo isso. Até mais!